Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Parece que está baixo ou é o retorno que está ruim? Está ouvindo todo mundo aí atrás? Tá? Então tá bom. Marcos 2, versículo de número 1. Abriram? Amém? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Você vê que as pessoas não só buscavam o Senhor Jesus pelas bênçãos e pelas curas e os milagres. As palavras de Jesus geravam discípulos. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o seu leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. Podemos assentar. Você sabe que existem algumas coisas na vida que são escolhas. Nós temos o privilégio de escolher muitas coisas. Nós escolhemos com quem nos casamos, nós escolhemos, enfim, várias situações. E existe uma escolha na vida que ela é muito importante, a companhia que você tem na sua vida. Este moço, ele tinha 4 amigos que eram amigos verdadeiros. O que são amigos verdadeiros? Amigos verdadeiros são aqueles que olham para a sua paralisia e ajudam você a ficar livre dela. O moço não podia sair andando, enfrentar a multidão, atravessar a multidão porque ele é paralítico. O pessoal, os 4 que estavam com ele, não podiam entrar por causa da multidão que fechava a porta. Então, eles olharam aquela impossibilidade e eles encontraram um meio de colocar o paralítico perto de Jesus. Pessoas amigas, elas não olham para as nossas impossibilidades. Elas buscam maneiras para nos ajudar. Eu quero falar de 4 vacinas contra a paralisia. Nós temos a vacina para pólio e eu quero falar de uma outra paralisia, uma paralisia emocional e espiritual. Eu quero falar sobre 4 vacinas que você não consegue elas sem ter um bom relacionamento com as pessoas que você convive e com Deus. Eu quero falar da primeira vacina, eu quero que você vá comigo em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Quero falar sobre a primeira vacina, que é a verdade. Hoje em dia, a mentira, o engano, a verdade paralela que não existe, ou então é muito frequente no nosso meio. O engano principalmente. As pessoas acham melhor enganar-se, Efésios 4, 14 e 15. As pessoas acham melhor enganar-se do que saber da verdade e lutar contra o problema. Por que as pessoas preferem enganar-se? Por que as pessoas criam para si mesmas explicações infundadas, conclusões sem nenhum respaldo da verdade, e elas se satisfazem com essa situação? Porque temporariamente, na concepção delas, é o melhor. Então, quantas pessoas, se encarassem a verdade, estariam livres de laço, de dardo, de peste? Por exemplo, se Pedro, na hora que o Senhor Jesus, em Lucas 22, diz assim, você vai me trair.
O que ele disse? Eu não. Por que ele não creu em Jesus? Porque ele se respaldava de um engano, de uma autoinformação e uma ótica sobre si mesmo. E ela não era verdadeira. Quantos de nós pensamos coisas sobre nós, na maioria das vezes boas, que não são verdadeiras? Às vezes nós achamos que nós somos os crentes assim, top, o máximo. Às vezes nós achamos que somos os amigos, que somos os filhos, os pais. Às vezes nós achamos que as nossas boas coisas é o melhor, é o certo. E nós estamos enganados. Agora, a verdade é aquela que nos explica, nos conduz e nos direciona. Então, eu e você precisamos ter coragem para saber a verdade sobre a nossa vida. Por exemplo, você se acha um ótimo pai? Mas você já perguntou para o seu filho, sem nenhuma represália, se você é um ótimo pai, uma ótima mãe? Sem nenhuma situação que vá constranger ele dizer? Você se acha um ótimo cônjuge? Hã? Porque o seu esposo ou a sua esposa, ele é aquiescente, ele não sabe dizer não, ele é bonzinho, ele é totalmente submisso. É por isso que você não tem nenhuma reclamação, que você acha que você é um ótimo esposo, um ótimo cônjuge. Existem algumas conclusões que nós temos da nossa vida que é totalmente embasadas naquilo que nós achamos, mas não tem nada a ver com a verdade. E aí o que isso vai acontecer? Isso vai criar tropeços para nós. Isso é uma coisa que não pode acontecer conosco. Então a verdade, ela é algo tão poderoso, que o próprio Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então por que dá tanto embates nos relacionamentos das pessoas? Por falta da verdade. Vai se acumulando situações e as pessoas não dialogam, as pessoas não conversam, as pessoas não querem se atritar. Mas como uma vez eu disse na escola dominical, o atrito é coisa santa. Tem que atritar, tem que discordar, tem que chegar num denominador comum, tem que crescer. Então a verdade, ela precisa não ser somente dita, porque tem gente que ele é o dono da verdade, porque ele diz a verdade. Só que na hora de ouvir, a verdade não é bem-vinda. O que é a verdade? É aquilo que eu e você praticamos, é aquilo que eu e você vivemos, a nossa autenticidade. Se Satanás é o pai da mentira, Deus é o Senhor da verdade, e nós temos que ser verdadeiros. O apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Ele fala sobre os dons, ele fala sobre o ministério para edificação do corpo de Cristo. Ele fala sobre o crescimento de uns para com os outros, ou seja, meninos inconstantes, pessoas que são levadas e conduzidas porque são tendenciosas ao engano. Quem são as pessoas tendenciosas ao engano? Senão aquelas que gostam, que colocam o seu prazer, que colocam o seu deleite em primeiro lugar. Os nossos deveres devem estar em primeiro lugar. Pastora, mas prazer é muito mais gostoso que dever, depende. O meu dever deve estar em primeiro lugar, o seu dever em primeiro lugar, e não o nosso prazer. O seu dever para com você, para com Deus, para com o seu próximo, deve estar em primeiro lugar, e não o seu prazer. Pessoas que optam pelo prazer, certamente cairão no engano. Então Paulo diz assim, quando todo mundo trabalha junto, vocês vão conseguir livrar-se e não serão mais meninos inconstantes. Quando eu digo a verdade para você e você diz a verdade para mim, nós nos ajudamos mutuamente. Nós somos capazes de dar saúde, de nos tornarmos salutares às pessoas que convivem conosco. Agora, todo momento é momento de dizer a verdade? Não. A verdade pode ser edificadora ou destrutiva. Por quê? Por causa da hora que ela é dita. Se você diz a alguém a verdade em uma hora que ela não está preparada para ouvir, você vai destruí-la. Se você diz a verdade a alguém que não está fazendo por preguiça, por ociosidade, por morosidade, aí é a hora de você dizer. Você está vendo a pessoa se destruindo e você não diz a verdade, agora é a hora de dizer a verdade. Agora você vê a pessoa toda alterada, toda irritada, toda ensimesmada, não é hora de dizer a verdade, vai dar briga.
Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando nós dizemos a verdade, nós dizemos porque amamos. E não para que possamos ganhar território ou diminuir aquela pessoa. Quando você diz a verdade para alguém, você está dizendo a verdade. Quando você ouve a verdade de alguém que te ama, ela é edificadora. Agora, por que algumas pessoas optam pelo engano? Porque o engano gera conforto. Eu digo uma frase aqui, eu vou dizer de novo. Ilusão não tem defeito. Toda ilusão não tem defeito. Tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é real, sempre tem uma deformidade, sempre tem algo a construir, sempre tem trabalho a fazer. Ilusão não tem defeito. Por isso que a amante é perfeita. Por que a amante é perfeita? Porque ilusão não tem defeito. Você não vive 24 horas com a pessoa, por isso que é perfeito. Agora vai conviver. Então, o que nós entendemos sobre vamos seguir a verdade em amor, para que nós possamos o quê? Fazermos parte deste corpo. E o apóstolo Paulo diz assim, e cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Então, a primeira vacina contra a paralisia é a verdade. Quando você ama a verdade, você tem tudo para crescer, tudo para caminhar, tudo para acrescentar na sua vida, tudo para alcançar. Mas quando você vive de engano, eu acho tão interessante que alguns enganos, eles são tão sinuosos, cheios de curva. Por exemplo, existem pessoas que fazem coisas e ela acha que ela está fazendo o melhor para o outro, sendo que ela está fazendo o pior. Existem vários tipos de engano. E aí as pessoas, elas vivem no engano, sem saber ou não quer saber. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo, ele conversa conosco e ele nos diz a verdade. Mas só quem quer ouvir a verdade. A verdade, ela não é minha, ela não é sua. Não, a verdade é de Deus. E ele nos diz a verdade por meio da Escritura, por meio da palavra do Senhor. E existem algumas pessoas que elas não suportam ouvir a verdade. Por quê? Porque elas acostumam tanto com essa maléfica sociedade, onde todo mundo mente. A maioria das pessoas aí fora vivem de mentiras. Você convive com pessoas mentirosas, pessoas que sorriem na sua face e por trás está xingando, falando mal. A sociedade é totalmente mentirosa. E aí nós, como cristãos, devemos ser verdadeiros e não devemos trazer essa enfermidade para o nosso núcleo. Essa enfermidade para o nosso meio, dizendo a verdade no meio da sua família, no meio dos seus relacionamentos, porque ela faz o quê? Ela impede a paralisia da pessoa que você ama. Quando você diz a verdade, você está vacinando aquela pessoa, para que ela não fique uma pessoa paralisada pelo engano. Por que o engano paralisa? Porque o engano não é verdadeiro, porque o engano não traz crescimento. O engano é inexistente, ele existe só para aquela pessoa. Uma coisa muito interessante. Eu vejo interesse até no engano. Fazer o quê? Sabe o que é interessante no engano? É só a verdade para aquela pessoa. Todo mundo está enxergando, todo mundo está vendo, mas ela acredita que é. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Ela acredita piamente naquilo. Ela daria a vida dela, um braço por aquilo. Mas é totalmente engano. Ela está fazendo aquilo para a vida se tornar mais fácil, para a situação se tornar mais fácil. Ela cria o seu pequeno paraíso, o seu pequeno suporte na terra. Mas não é verdade. Todo mundo que olha, se pudesse ser sincero, diria, você é meio abduzido, até meio louco. Você é desequilibrado. Mas por que as pessoas não dizem? Por quê? Porque aquela pessoa acredita tanto no próprio engano, acredita que ela é a revelação da verdade, acredita que ela sabe tudo, acredita que ela pode. Não, é por quê? Quem sabe ela tem uma personalidade altruísta que ajuda os outros. Quem sabe ela tem uma personalidade definida e só por isso ela acha que tem a verdade. A verdade nos desbanca. Às vezes ela nos desmotiva. A verdade às vezes nos entristece. A verdade às vezes faz a gente retornar, repensar. A verdade machuca. O engano massageia. A verdade machuca. Então o que eu e você precisamos entender e compreendermos na nossa vida é que se você ama alguém, seja verdadeiro. Segunda vacina, eu quero que você vá comigo em 2 Pedro, capítulo 1. Eu coloquei elas em ordem.
Segundo Pedro, capítulo 1. Eu quero falar sobre a exortação. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que exortarmos uns aos outros, em Hebreus. Eu agora falo de exortação, não de pôr de pé, mas de às vezes derrubar. Primeiro a verdade, segundo exortar, é ensinar. Você sabia que nós estaríamos muito melhores, né? Se as pessoas, hoje nós vivemos numa época incrível, eu acho incrível essa época. Por quê? Porque ninguém quer nada a ver com a vida do outro. Ele não está nem aí se você sofre, se você vai ser condenado, se você vai sofrer lá na frente. Não, ele quer saber o que você pode oferecer para ele. O que você é interessante para ele. O resto, você que se vire lá na frente. A exortação e a paciência em ensinar pessoas a melhorar. A vacina da exortação, ela funciona quando você aproxima, e você aproxima daquela pessoa, e você, às vezes, tem que descer do seu patamar, e você se equivala a ela, tá? Não no sentido de inteligência, nada, você não vai perder nada daquilo que é seu, mas você esteja na altura dela e fale a linguagem dela. Exortação não é você ser o mestre, sabe? Aquele que é o portador da inteligência, o portador de toda a literatura e de toda a leitura que você fez da pessoa. Mas a exortação é você estar na linguagem daquela pessoa, como o próprio Jesus fazia. E você fala diante daquela pessoa como ela tem condições de entender. Nós somos diferentes em inteligência. Somos ou não somos? Eu expliquei na escola dominical. Quais são as pessoas menos inteligentes? São aquelas que são infeccionadas emocionalmente. Quanto mais você permite que as suas emoções subam para o seu racional, menos inteligente você vai ser. Porque emoções nos deixam menos inteligentes. Quanto mais você domina o seu emocional, quanto mais você consegue blindar seu coração, mais capacidade você vai ter de raciocinar, mais capacidade você vai ter de enxergar. Pessoas que são muito sensíveis e muito emotivas, tá? São pessoas que têm dificuldade de racionalizar as coisas, de entender as coisas como elas são. Tudo é sentimento, tudo é sentimento, tudo é sentimento. E o que é exortação? Pedro falava sobre a necessidade de repetir. Pedro mesmo confessa que ele não tinha habilidade de eloquência, nem de entendimento verbal, de colocação, de compreensão, como Paulo. Mas ele dizia assim, eu preciso repetir várias vezes para vocês, exortar vocês, para que vocês entendam. Por que o pai não pode se colocar à postura de um filho? Por que o cônjuge não pode colocar na postura do filho? Ao invés disso, ele tende a humilhá-lo, porque ele não participa da sua pós-graduação ou do seu PhD naquele assunto. Porque muitos de nós, às vezes, ignoramos as pessoas que precisam das migalhas que caem das nossas mesas. Às vezes eu e você nem precisamos assentarmos com os PhDs em alguns assuntos da vida, não. Nem precisamos comer dos manjares deles. Nós só precisamos das migalhas que caem das mesas deles, para que nós possamos desfrutar de um pouco, ou da intelectualidade, ou da graduação em algum assunto. Por que não sejamos pacientes e não estejamos na altura daquela pessoa, para que possamos ganhar confiança, para que possamos ajudá-las? Pedro diz assim em capítulo 1, 2 Pedro 1,10. Portanto, meus irmãos, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. O que é fazer firme a sua eleição e a sua vocação? É você fazer. Quanto mais você se diferencia de tudo que é nocivo, mais firme é a sua eleição. Quanto mais você diferencia, quanto mais você se separa, quanto mais você é diferente de tudo que rola por aí, mais você mantém a sua vocação e a sua eleição em pé. E ele diz assim, para que vocês não tropecem. Quem tropeça, acaba se tornando paralítico. Até machucar um membro importante do seu corpo e se torna paralítico. Eu não nasci para tropeçar, você não nasceu para tropeçar. Nós nascemos para ter passos largos e firmes e chegarmos ao nosso denominador comum. Nós somos nascidos para crescer, somos nascidos para caminhar. Por quê? Porque a verdade, ela tira o crescimento.
Porque a falta de exortação, ela tira o quê? Uma jornada da qual eu e você temos que percorrer. Ele continua dizendo no versículo 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais. Diga, não é porque eu sei que eu não preciso ouvir de novo. Pastora, quando é que eu posso ouvir de novo? Quando eu consigo praticar? Você acha que quando você consegue praticar, você precisa parar de ouvir? Não. Por quê? Porque se você não ouvir de novo, você acaba esquecendo. A importância que nós temos de darmos valor a coisas que nós já ouvimos. A importância de nós repetirmos para nós coisas que nós já sabemos. Quem de vocês repetem coisas que devem saber ou coisas que sabem? Olha, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Eu não posso mais errar deste jeito. Olha, eu errei por isso. Estudar um erro. Eu errei porque eu estava envolvido emocionalmente. Eu errei porque quando eu abri meu coração, os meus olhos se fecharam. Eu errei porque isso, por isso, por isso, por isso. Então, muitas vezes nós não podemos contar, acontece com pessoas que nos exortam. Mas se nós tivermos uma boa dinâmica pessoal com os nossos erros, com a nossa vida, no caso, repetirmos mandamentos, repetirmos situações, repetirmos deveres, repetirmos obrigações. Por exemplo, você sabe que você tem que suportar seu cônjuge. E aí você sabe, mas não repete. Você acaba se esquecendo. Se esquecendo, você vai errar. Você diz, eu tenho que suportá-lo, eu tenho que amá-lo, eu tenho que carregá-lo, eu tenho. Repetir para você mesmo. Pedro fala sobre a necessidade da repetição. A necessidade de você pegar uma parte do seu dia lá, 5, 10 minutos, e falar sobre as ordenanças daquele tempo. Você está passando por uma situação difícil, uma situação que vai precisar de muita atenção, de muito zelo e de muito cuidado. Eu vou dizer uma coisa para vocês de novo. Analise pessoas que você convive com elas. Existem pessoas que não são de brincadeira. Olha para o lado e diga isso para essa pessoa. Você tem que entender de dinâmica pessoal. Existe uma taça. Até para Deus existe a taça dos amorreus. O Senhor disse assim, ó Israel, eu não vou te pôr na terra porque a taça dos amorreus ainda não encheu. Existe uma taça. Eu já disse isso para vocês. Tem pessoas que a taça dela é esse tamanho. Você faz, desfaz. Só que tem pessoa que a taça dele é isso aqui. E existem pessoas que ela não avisa quando a taça está enchendo. Quando você se dá por conta, a taça já encheu. Aí você diz assim, mas não tem como de fazer um remendo. Não tem como de ligar de novo. Não tem. Essa pessoa continua te amando, mas ela te coloca no lugar dela. Qual é o seu lugar na vida dela? De não intimidade. Muito cuidado com pessoas que você convive. Principalmente se você convive com pessoas fortes. Pessoas fortes não são de brincadeira. Se você tem amigos fortes, conserve-os. Conserve-os, não abuse. A exortação, ela funciona. Quando você mesmo diz para você, com essa pessoa eu preciso ter cautela. Com essa pessoa eu não posso errar dessa maneira. Você precisa ter essa dinâmica e conhecer as pessoas que você convive. Quantas vezes eu já vi cônjuges dizendo, pastora, pede, intercede, por favor, me dá uma chance, chorando, ajoelhando. O cônjuge simplesmente olha e diz assim, se você tivesse feito isso ano passado, você teria chance, a gente consertaria. Mas agora acabou, pastora, nem se o Senhor Jesus descer, eu vou ficar solteiro o resto da vida. Mas eu não volto, eu não quero, acabou, eu não quero. Deus não vai me obrigar. Acabou, não tem acordo. Por quê? Por quê? Porque são pessoas que colocam pontos finais. Elas colocam pontos finais e ponto. Então, a exortação ela é muito importante porque a necessidade de você ouvir coisas
repetidas vezes. Repetidas vezes. E dizer também. Chega para a pessoa que você gosta e diz assim, ó, você está errando nisso, nisso e nisso. Chega para a pessoa que você ama e diz, você está errando nisso, e eu vou te ensinar a fazer o certo. Porque a quem você gosta, você só aconselha, mas quem você ama, você ensina a fazer. Pessoas que você ama, você tem uma didática, uma dinâmica de ensinar a fazer as coisas. Faça dessa maneira, porque o resultado será assim, será assim, será... Se você ama alguém, exorte essa pessoa, exorte ela. Fala com ela sobre aquilo que funciona, sobre aquilo que dá certo. E Pedro diz assim, versículo de número 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo, despertar-vos com admoestações. Eu acho correto, ele diz, que eu desperte vocês com admoestações, com exortação. Acordar a pessoa, acorda. Ó, você está perdendo seu casamento. Ó, você está perdendo um amigo. Ó, você está perdendo a sua vida espiritual. Você está perdendo a confiança. Dizem que confiança é igual a virgindade, não é verdade? Perde-se uma vez só. Ou você está perdendo a confiança. Você está perdendo a dignidade. Você está perdendo. Quantas pessoas chegam para você e dizem assim, você está perdendo tempo, perdendo espaço. Você está perdendo. Por quê? Porque essa é a segunda vacina da paralisia. Porque pessoas exortadas conseguem o quê? Abrir os olhos e partir para cima. E partir para frente. Terceira vacina. Essa é boa, eu gosto demais. Gálatas 5. Liberdade. Diga comigo, liberdade. Gálatas capítulo 5. A igreja dos Gálatas estava sofrendo uma pressão para a circuncisão. E Paulo fala um texto assim maravilhoso, que eu gosto muito. Pastor, o que é liberdade? Liberdade é você conseguir construir dentro de você os seus parâmetros, os seus princípios. E eu defino liberdade como você poder educar-se. A pessoa verdadeiramente livre é a pessoa que disciplina a si mesma. Você se disciplina. Estou falando de 4 amigos íntimos. Seus. Você ama a verdade, você se exorta. E você é livre quando você consegue se educar. Você tem disciplina? Pastora, eu não sou europeu, mas é cristão. É ou não é? É interessante, todos nós às vezes nos achamos indisciplinados. Mas vamos falar do seu trabalho. Você é indisciplinado no seu trabalho? Não. Por quê? Porque se eu chegar atrasado, 1 vez, 2 vezes, se eu não fizer, eu sou mandado embora. Por que muitos de nós temos a disciplina como efeito de interesse? Sendo que a disciplina não pode ser vista como questão de interesse. A disciplina faz parte do nosso caráter. Nós somos disciplinados porque nós nos educamos. Porque nós nos corrigimos. A liberdade, ela só pode ser vivida e legítima quando ela parte da autoeducação, da autodisciplina. Pessoas que não sabem dizer não para si. Pessoas que não sabem se educar. Pessoas que não sabem impor limites a si mesmos. Pessoas que não conseguem ultrapassar... Que não conseguem entender a ultrapassagem do seu quadrado, são pessoas que não são livres. A liberdade é você se disciplinar, se educar, dizer isso eu não posso. Isso é liberdade. Isso eu não devo. Isso não vai dar certo. Isso é liberdade. Agora, você e eu não podemos ter a liberdade como sintoma ou sinônimo de sintoma de segurança ou sinônimo de liberalidade no sentido de libertinagem. Não. Eu faço o que eu quero. Você acha que isso é liberdade? Não, isso é cativeiro. Por quê? Porque a vontade é a primeira faculdade desenvolvida no bebê. Por causa do quê, pastor? Por causa do Éden. Primeira coisa que você vai identificar numa criança é a vontade. Eu costumo dizer que a vontade, em algumas pessoas, nasce em primeiro lugar e a pessoa morre com ela em primeiro lugar. E o raciocínio naufragou. A vontade sempre vem à tona. A vontade governa. E quando você tem disciplina, a vontade fica no lugar devido. E quando você tem disciplina, quando você se disciplina, quando você diz, não, peraí, eu não posso pensar isso. Pastor, mas quando eu já vi, já pensei, já fiz. Falta de disciplina.
Quando é que um cristão tem disciplina? Quando ele tem liberdade, quando ele se disciplina. Quando ele sabe dizer não para si, quando ele impõe limites a si. Ele sabe, bom, isso eu não posso fazer, isso aí não é meu legado, não é minha parte. Isso aí é essa pessoa que tem que enxergar, essa pessoa que tem que ver. Se ela não vê, ela não serve a Deus como eu? Serve, então. Isso é uma coisa dela. A Bíblia diz assim em Gálatas 5, versículo de número 7. Corrieis bem. Quer dizer que a igreja não era uma igreja paralítica. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A verdade aqui presente de novo, né? Ou seja, se eu tenho uma corrida, se você tem uma corrida, quem consegue tirar de nós a certeza e a convicção para que sigamos a verdade, entremos em disciplina e possamos ser livres de verdade? Aí você poderia dizer assim, mas então liberdade é cativeiro. Sim, liberdade é quando você cativa a sua vontade à obediência do Senhor. Isso é liberdade. Liberdade não é você fazer o que você quer, mas o que você deve. O meu e o seu dever deve estar acima do nosso querer. Isso é responsabilidade. Pastora, mas como que eu vou ser feliz se eu não posso fazer o que eu quero? Pergunte para as pessoas que estão prostituindo, usando drogas, fazendo tudo o que quer, vê se elas são felizes. Vê se elas não estão fazendo isso por desestrutura e por infelicidade. As pessoas felizes são aquelas que dominam sobre si. Daqui a pouco eu falo sobre esse tópico de uma maneira mais particular. Diga comigo, liberdade é autodisciplina. Olha que gostoso. Você olhar para uma situação, filtrar, fazer toda a leitura correta, e você sabe que não é a hora de você dizer nada. Você olhar e dizer, Liberdade é aquele momento que a outra pessoa aborda você e diz, eu quero falar sobre esse assunto aí. E você está com tudo esquematizado, derrubo nela nisso, esquema nisso. E você olhar para ela e você dizer assim para ela, olha, sinceramente, se eu fosse você, eu não gostaria de me ouvir neste momento. Isso é ou não é liberdade? É você ter uma autodisciplina e se educar ao ponto de saber como, quando e onde fazer o que você tem que fazer. Amém? Última vacina, 1 Coríntios 7. Eu quero falar sobre uma situação muito interessante, muito difícil. Acredito que essa vacina é a mais rara que existe. Imaginou se você soubesse que tem uma vacina para uma enfermidade crônica, você iria até onde ela está. Faria empréstimos para ir lá e tomar essa vacina, não é? Você quer saber qual é a vacina do poder? Vacina do poder. O verdadeiro poder não é aquele que você tem sobre outra pessoa. Onde você manipula, onde você movimenta. O verdadeiro poder é o poder que você tem sobre você mesmo. Eu acho maravilhoso esse texto. Onde o apóstolo Paulo fala sobre possuir, sobre ter, sobre sorrir, sem apego. Onde o apóstolo Paulo nos recomenda a vivermos uma vida totalmente desapegada e saudável. A quarta vacina, que não te impede que você fique paralisado diante de uma decepção, alguém te decepcionou, alguém te frustrou, mas você continua a sua jornada de uma maneira individual, como José, como Daniel. Alguém te machucou, te feriu, e você chacoalha a roupa, levanta e continua a sua jornada. Essa vacina impede toda paralisia no sentido de movimentação. Por quê? Porque ela fala de desapego. Olha para o seu irmão e fala, desapega. Não é propaganda de OLX não, viu? É mandamento da Bíblia. Isso é mandamento da Bíblia. O desapego. Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Ou seja, o tempo é curto. Muito curto. Quanto tempo você já viveu da sua vida? Não sabe? Porque uns morrem com 30, outros com 40, outros com 50, lá vai, outros com 60. E outros duram, para a tristeza deles, até 100. É ou não é? Hoje em dia, antigamente, vivia-se com 100 anos muito, muito, muito bem.
Né? Hoje, 100 anos, eu vou falar. Alguns estão difíceis. Ó, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Como que é isso, pastora? Amar sem apego. Ah, minha esposa, meu marido fez isso para mim. Por que você está triste hoje? Você pergunta a si mesmo. Para os outros você disfarça. Mas para você está muito abatido, muito abatida. Por quê? Porque seu casamento não está bem. Mas viva como se você não tivesse cônjuge. Amando, fazendo o melhor, mas sem apego. Ou seja, sem nenhuma influência dele para com você. Ele não te influencia. Se ele te ama bem, se não te ama, amém. O importante é você o ama. Você cuida, você faz. Isso é poder. É você não permitir que ninguém diga ou decrete ou defina suas obras. O único que pode definir suas obras é Deus. Ninguém pode definir como você vai reagir. Não. Quantas pessoas são tão apegadas à família que elas são enterradas junto com o caos da sua família? Ele estava falando sobre você não permitir que os seus amores, que os seus amados, a relação deles com você e de você com eles, defina como você vai viver. Você não crê que Deus vai fazer todas as coisas? Então, se Deus vai fazer, confie. Se Deus vai fazer, vai. Então não sofra. Não sofra. Por que você vai sofrer? Você não sabe e não tem certeza que Deus vai dar o melhor resultado? Então. O que traz o apego, pastor? Amor e ódio. Essas duas situações trazem o apego. Você se apega quando ama e você apega quando aborrece. Quando alguém te faz mal, também existe uma ligadura. E ele continua dizendo assim, e os que choram, como se não chorassem. Onde é que você e eu choramos? No altar. E quando saímos do altar, que jeito saímos? Totalmente normal. Totalmente de pé. Por quê? Porque o meu pranto e o seu pranto não nos traz tristeza. O nosso pranto nos limpa, nos alivia. As nossas tribulações nos alivia. O poder é um amigo que nos carrega. O poder é um amigo que nos suporta. É uma vacina contra a paralisia. Você ter poder sobre a sua tristeza, ter poder sobre a sua dor. Existem pessoas que cometem erros terríveis e vorazes porque estão sofrendo. Elas confundem tudo, elas complicam tudo, elas misturam tudo e pasmem vocês. Quando elas estão sofrendo, elas misturam numa panela só tudo aquilo e elas põem a perder situações que estavam bem, caminhando, pessoas, e aí vira um inferno. Os que choram como se não chorassem. Aprenda a separar as áreas que estão com problemas, que estão em andamento. Os problemas pequenos, médios e grandes. Aprenda a entender que você, a sua dor, sua tristeza não pode dominar sobre você. Terceira coisa. Esse aqui, muitos têm se pego nisso aqui, né? E os que folgam como não folgassem. Tem gente folgada. Está abençoado e acha porque é abençoado, não tem limite para ele. Ele faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Ele tem dom, tem cargo, ele tem família, ele acha que ele pode fazer o que quer porque ele folga. Ele abusa. Abusa daquilo que Deus deu a ele. Você sabia que uma das coisas que te salva são regras? Regras particulares para você mesmo. Aí você diz assim, mas sabe, pastora, que Deus não vai ligar porque eu sou meio bobo, sabe? Eu sou meio assim, inocentão. Mas a inteligência espiritual é para todos. Se você não entende, não compreende, isso aí não é culpa do Espírito, nem da palavra. É você que não tem andado adequadamente a instrução da Escritura. Ele diz assim, os que folgam como não folgasse. Tenha a sua família com todo zelo e cuidado, sabendo que ela não é sua. Tenha o seu dom com muito temor. Com muito temor. Tenha aquilo que Deus te deu, se é o seu trabalho, se é o que você faz, não folgue. Qual é o início da falência de um empresário ou de uma pessoa que trabalha de uma maneira... É a folga. Não, o mês está ganho. Peraí.
Por que o mês está ganho? Hã? Então você começa a infringir algumas regras que são essenciais para a sua estrutura. Então os que folgam como não folgassem. Não, eu sempre digo o seguinte, ó. Você pode viver como classe A, vive como classe B. Você pode viver como classe B, vive como classe C. Por quê? Porque isso é bom. Faz bem. Faz bem para você. Faz bem para a sua alma. Nunca esteja no limite do que você possui. Sempre aquém. Sempre humildade, sempre aquém. Nunca além. Se você for além, você se destrói. Tá? Então você precisa compreender. Quem folga, como não folgasse. Ou seja, inserido, investido, dedicado. Tá? Então, o que a Escritura diz sobre poder é isso. Aí ele diz assim, e os que usam deste mundo, como se dele não abusasse. Hã? Nós usamos do mundo, mas não abusa. Tá? Só porque você tem Unimed, só porque você tem um bom convênio, só porque você não vai orar por uma enfermidade, você não vai buscar a Deus por uma enfermidade. Tá? Então, só porque você não vai buscar a Deus, usa. O mundo foi feito para nós usarmos ele, mas não abusarmos, porque quando você abusa do mundo, você joga Deus para trás das suas costas e você coloca os recursos do mundo em primeiro lugar. Eu sou inteligente, eu não preciso orar. Engano seu. Eu sou uma pessoa assim que é uma pessoa bem desenvolvida, bem o quê? Nada vai dar certo se não você buscar a Deus em primeiro lugar e colocá-lo em primeiro lugar. Diga amém. Porque a aparência deste mundo passa. Quais são os 4 amigos contra a paralisia, as 4 vacinas contra a paralisia? Primeiro, qual que é? Verdade. Sempre. Sempre. E a verdade tem que ser trazida com amor. Nunca com rudez, nunca para puxar o tapete do outro, nunca para diminuir. Cuidado com pessoas que se dizem verdadeiras apontando o dedo. Dizendo, porque não tem amor, muito cuidado. São pessoas que vivem no engano. Pessoas que são verdadeiras, quando ela vê uma falta, ela faz, ela doa, ela não acusa e nem aponta. Ela não acusa e nem aponta. Isso é muito interessante. Como é que você pode consertar o mundo? Pode? Não. Mas como você conserta as coisas que você vê ficando indignado? Fazendo. Adianta ficar indignado? A indignação é soberba, arrogância. Você vê que está faltando uma coisa, faça. Seja verdadeiro. Segundo, exortação. Você repetir coisas para você mesmo. Repita todos os dias ordenanças. Repita princípios. Repita deveres. Repita, eu não posso. Eu não devo. Pastora, se eu tivesse feito isso, eu não tinha cometido aquele erro alfa. Sabe quais são os erros alfas? São os erros que você nunca poderia ter cometido. Todos nós erramos, diga amém. Quais são os erros que você nunca pode cometer? Aqui, nessa igreja, nós podemos tirar a porta? Podemos. Podemos tirar os ventiladores? O que a gente não pode fazer aqui nesse templo? Tirar o quê? Coluna. Por quê? Erros alfas. Não tirem colunas da sua vida. Não façam isso. Não tirem colunas na sua vida. Pessoas que Deus colocou que são imprescindíveis para o seu crescimento, imprescindíveis para o seu amadurecimento. Não tire colunas da sua vida. Não faça isso. Esses são erros alfas. Você pode errar em muita coisa. Errar em negócio, errar nisso, naquilo outro. Mas não se afaste de pessoas. Pessoas que te incomodam, pessoas que têm características que te incomodam, que te atritam. Essas pessoas foram colocadas na sua vida para você mudar. Para você são defeitos. Para Deus é atrito que vai trazer mudança. Não gostou? Amém? Tá. Terceiro, liberdade. Não deixe ninguém espiar a sua liberdade. Não deixe ninguém cativar você. Corris bem. Quem vos impediu de continuar correndo? Por quê? Porque os Gálatas estavam sendo oprimidos para que eles pudessem circuncidar. E Paulo diz, não, Deus nos chamou para a liberdade. Vocês não podem fazer isso. A liberdade foi algo que Deus nos deu. Então não permita. E terceiro, que é o poder sobre si mesmo. Pastor, eu estou muito longe disso. É só começar.
Você sabe que isso aqui está em ordem? Primeiro, seja verdadeiro para com você. Segundo, se exorte. Terceiro, seja livre. Quarto, tenha poder sobre ti mesmo. Um é resultado do outro. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar nesta noite pela verdade, que é o início de arrancarmos a paralisia da nossa vida. Deus, eu sei que a verdade às vezes nos machuca. A verdade às vezes nos deixa atônitos, Pai. Mas, Senhor, por favor, é melhor uma verdade que fere do que um engano que massageia o ego. Oh, Deus, a massagem do ego vai nos destruir. Queremos a verdade que fere, a verdade que nos fala, que nos mostra. Oh, Deus, era o tempo que nós usávamos raio-x, Senhor. Nós queremos uma ressonância na nossa alma. Oh, Deus, eu te peço, Pai. Queremos que tudo que é em nós seja visível, seja visto. Pai, em nome de Jesus, não permita que nós sejamos enganados pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos. O moço foi trazido por 4 amigos para ficar livre da paralisia. E hoje nós falamos sobre 4 amigos que temos que ter para que não tenhamos paralisia na nossa vida. A verdade, Pai. Ó Deus, a exortação, a liberdade, o poder sobre nós mesmos, para que tenhamos paz, para que tenhamos a paz que nós precisamos para viver. Ó Deus, eu quero te pedir aos meus irmãos que têm dificuldade com a verdade. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espírito Santo de Deus, nós amamos a verdade. A verdade não é a nossa, não é a do outro, mas a que vem do Senhor. Espírito Santo, que a nossa intimidade contigo seja tão estreitada. Faz com que, Senhor, o cônjuge, a mulher, tenha condições de dizer a verdade para o marido. De quanto está triste, Pai. De quanto está abatida e desanimada por causa do comportamento grosseiro dele. Faz com que o marido diga à esposa o quanto ele está triste, porque ela é relapsa, porque ela não dá atenção, não existe mais carinho, Deus. Faça o filho dizer para os pais o quanto ele precisa de espaço, Deus. Faça os pais dizerem para os filhos o quanto eles precisam de respeito. Ó Deus, faça os irmãos dizer aos irmãos aquilo que precisa ser dito. Deus, que nós sejamos pessoas verdadeiras a tal ponto que nós possamos amar e ajudar e fazer. E aqueles que não conseguem, Deus, aprender, que nós possamos ensiná-los a fazer. Pai Santo, em nome de Jesus, que o engano não tenha vez na nossa vida e que todo o problema e a situação que desmascara o engano possa ser bem-vindo na nossa vida. Que todas as separações, as decepções que vêm arrancar o engano, Deus, que sejam bem-vindos na nossa vida e que nós possamos amar a verdade acima de tudo. Diga a Deus que você quer amar a verdade. Diga a Deus que você não quer mais mentiras na sua vida. Diga a Deus que você não quer mais nenhum tipo de engano, que você não quer mais nenhum tipo, nenhuma espécie de estratégia maligna na sua vida. Diga ao Senhor, diga a Deus: eu preciso desses 4 amigos que eu mesmo posso construir. Eu preciso construir a verdade. Deus, eu preciso amar a exortação. Eu preciso ser livre, livre de toda opressão, livre de toda culpa, livre. E eu preciso, Pai, em nome de Jesus, ter poder sobre mim mesmo. E a única maneira de eu ter poder sobre mim mesmo é eu diminuir. Eu ter disciplina, Pai. Dai-nos disciplina, Senhor. Dai-nos disciplina para que os nossos lábios se fechem, enquanto os nossos olhos se abram. Aquele que fala muito enxerga pouco. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, falar menos, que seja uma decisão unânime nesta noite. E quando nós falarmos, possa ter peso a nossa palavra. Possa ser palavras bem dirigidas para edificação, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos dizer a verdade para cada um de nós. Que cada um de nós possamos nos exortar repetidas vezes com a verdade. Que cada um de nós possamos ser livres ao permitirmos que a Tua palavra dite as nossas regras, Pai. Que nós possamos ter poder sobre nós mesmos a partir da diminuição do nosso eu.
Eu quero que você coloque-se de pé, se você quiser. Se você quiser continuar de joelhos, pode ficar. Quero que você coloque a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Você sabia que o seu coração é a terra mais fértil que existe na terra? Sabia? Sabia que o maior investimento que você faz é em você mesmo? Quantas vezes você não tem tempo para meditar, tempo para pensar, tempo para observar? Ah, se você tivesse observado melhor, você tinha aprendido tanto. Enquanto você estava falando, você devia estar ouvindo. Por favor, fale menos. Faça esse bem para ti mesmo. Quem fala menos, enxerga mais. Fale menos. Entenda que a sua necessidade de falar é porque você precisa existir através do que as pessoas veem ou pensam. Você existe, entende? Não despreze a existência que Deus te deu. Deus te colocou na terra e Ele te ama. Você precisa existir para uma pessoa só, para Ele. Em nome de Jesus. Não fale tanto. Não fale demais. Apenas enxergue. Apenas abra os olhos para ver. Cuidado com a maledicência, a murmuração, com os comentários desnecessários. Fale pouco. Fale pouco. Diga assim: meu Deus, eu preciso fazer amizade com a verdade, com a exortação, com a liberdade e com o poder. Me ajude, Espírito Santo, porque eu preciso desses 4 amigos na minha vida que me levarão até o meu libertador, que me levarão àquele que me cura. Eu te peço que eu leve para casa as 4 vacinas contra a paralisia. Em nome de Jesus, eu quero iniciar a amizade com a verdade, podendo ouvi-la. E eu quero iniciar a amizade com a exortação, repetindo princípios e deveres. Eu quero iniciar a amizade com a liberdade, tendo disciplina e educando a mim mesmo. Eu quero iniciar a amizade com o poder, negando a mim mesmo, abnegando a minha vontade e ao meu querer. Em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que o Espírito Santo não só tenha falado ao seu coração, mas que essa palavra ganhe espaço, respaldo e confiança. E que o Espírito Santo inicie um novo tempo na sua vida, onde essas 4 amizades não te faltarão. E você poderá contar com uma vida vencedora e de crescimento. Em nome de Jesus. Diga amém.